glória. A paz do Senhor Jesus, igreja. Meu Deus, que noite bendita. Que noite bendita. Aleluia. Aleluia, aleluia. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Quem sente que está tendo um privilégio nessa noite de poder estar onde Deus está, porque o privilégio é esse, irmãos. O privilégio é poder estar em um lugar onde Deus está ali manifestando a sua presença. Foi Jesus mesmo que disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou, ali eu me farei presente. O que isso significa? Significa que a sua onipresença, ela está em todo lugar. Deus é onipresente. Quem entende isso, diga amém. Deus é onipresente. Agora, não é em todo lugar que você sente a sua presença, sim ou não? Não é em todo lugar que você sente a presença de Deus. Agora, tudo que a gente liga na terra é ligado lá. Então, quando 2 de vós aqui estiverem reunidos em meu nome, aí eu ligo lá e me faço presente. O que ele está dizendo? Aonde vocês se reunirem em meu nome, vocês não só saberão que eu estou, vocês sentirão que eu estou no meio de vós, curando, salvando, libertando. Então, se você entende o privilégio de estar aqui nessa noite, você vai levantar a sua mão e vai gritar assim, ó: ainda bem que eu vim, Jesus. Diga de novo: ainda bem que eu vim, Jesus. E se você veio, foi porque o Senhor que te trouxe. Catuca 2 ou 3 aí, se ele estiver sentado, diz assim: levanta, 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 reage. Isso, isso. É com vocês mesmo que eu estou falando, isso aí. Dá uma olhada para quem está do teu lado e fala assim para essa pessoa: foi Deus que te trouxe. Foi o Senhor quem te trouxe. Não, Camila, foi o Uber. Não, Camila, foi o outro que... Não, irmão, isso foi o meio pelo qual Ele te trouxe. Mas foi Ele quem te trouxe. O homem não faz coisa alguma para Deus voluntariamente na sua carne, sem que haja uma operação do Espírito Santo. A carne, eu vou repetir, a carne não opera voluntariamente para Deus nada que não tenha um trabalhar do Espírito Santo, porque a carne é egoísta. Por isso no céu não entra carne e sangue. Carne é corrompida pela natureza humana. O que sua carne queria hoje? Hoje é que dia da semana? Quarta ou quinta? Quinta-feira. O que sua carne queria? Descansar. O que sua carne queria? Maratonar uma série. Você está aqui porque tua alma em gemidos pedia socorro, e o Espírito Santo te conduziu ao lugar certo, na hora certa, para fazer a coisa certa. Repita após mim e diga: lugar certo. Bora, meu filho, abre a boca, porque o reino do céu não é tomado com sentimento não, é tomado à força. Abre a boca. Diga: lugar certo, hora certa, coisa certa. O que você acabou de dizer? Que você está no lugar certo, fazendo a coisa certa na hora certa. Camila, o que isso significa? Significa que tudo que estava para dar errado vai ser alinhado, vai dar certo. Sacode 2 aí do teu lado e diz: vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. O mês de maio não terminou, vai dar certo, vai dar certo. Eu posso ouvir alguém dizendo glória a Deus aí? Aleluia! Vai dar certo. Meu Deus do céu, o menino que estava aqui nesse aquário, cadê esse menino? Vem cá, menino de Deus. Vou te abraçar aqui no aquário. Fica comigo aqui. Traz uma água aqui pro menino que acabou, gente. Quando eu ficar doida, você já sabe, você fica doido comigo. Tem misericórdia de mim. Aleluia. Oh, glória. Oh, aleluia. Eita. Pegue a sua Bíblia aí aonde você está. Segundo livro dos Reis de Israel, capítulo de número 4. Quero louvar a Deus pela oportunidade de estar aqui, pelo pastor dessa igreja. Irmãos, é tão bom quando o pastor é crente, não é? O pastor Fábio é crente, cheio do Espírito Santo. Deus abençoe pastora Ingrid. Feliz de estar aqui. Logo que eu vinha entrando, 2 pastores muito abençoados me trouxeram, e nós percebemos a grandeza desse lugar. Esse é o tipo de igreja que não dá para você fingir costume. Aquela, não, irmão, você tem que olhar e falar: meu Deus, o que houve? Né?
E aí quando a gente veio, eu percebi que aqui ao redor é um pouco descampado. Pelo menos quando eu botei o olho na janela do gabinete lá em cima, eu vi que do outro lado só tinha um cavalo. Eu não vi casa pro lado de cá não, acho que tá um pouquinho, não é meio retirado aqui? Tô errado ou tô certa? Né? E aí percebi que é grande. Aí quando a gente colocou o carro e embicou aqui para poder colocar lá atrás, eu vi o estacionamento, eu falei, meu Deus, é maior do que eu imaginava, né? Aqui é a nave. Você já foi no estacionamento? Camila, eu não tenho carro e nem vai ter, tu não vai no estacionamento? Você tem que olhar, tem que ver, você tá me entendendo? Tu tem que estar no cenário do milagre. E aí eu vi, gente, eu vi tanto carro. Aí a Maraísa que me acompanha, ela disse, olha o tamanho desse estacionamento. Eu falei, menina, não é? Mas nem inveja não, isso é coisa boa, irmão. Porque no shopping a gente está acostumado, mas quando Deus faz no meio do seu povo, aí é que a gente, né? A gente fica alegre. Não tem como você entrar num lugar desse e não pensar assim, para estar aqui. Eu falei com o pastor que estava dirigindo, não foi, pastor? Falei assim, rapaz, só se faz um negócio desse e só se vem para um lugar assim se tiver debaixo de uma palavra. Essa igreja está debaixo de uma palavra. E por isso nós estamos aqui. Porque quando Deus dá a palavra, Ele garante, Ele sustenta a sua palavra. Eu imagino que na construção deve ter tido meia dúzia de boca, dizendo, para que isso? Tem nem gente para isso. Olha para o teu irmão e diz, está lotado. Porque quando Deus dá a palavra, Ele sustenta, né? Então eu estou feliz demais de estar aqui, saber que nós estamos pisando em uma terra de promessa e de cumprimento, né? Deus abençoe a vida dos pastores da igreja. Quero louvar a Deus pela vida da Kelly Pacheco. Cadê você, Kelly? Você está aqui? É tu, estava do teu lado. Você não me é estranha. Tu não está me devendo não, né? Estou brincando, Kelly. Eu não pude ouvir pessoalmente na hora que eu cheguei aqui, mas quando eu cheguei você estava cantando. E quando você estava adorando, eu subi e senti que esse lugar já estava sendo preparado e estava pronto. Porque o Senhor recebe seu louvor. E que louvor! Deus abençoe a sua vida. Quantos querem dar glória a Deus pela vida da Kelly? Digam glória a Deus. Quantos receberam de Deus através da vida dela? Reajam dizendo aleluia! Deus abençoe. Eu queria também louvar a Deus pela vida da minha amiga Midian Lima. Dizer que eu queria cantar um hino, mas não vou cantar porque eu não quero te deixar sem graça, Midian. Porque você sabe que se eu quiser cantar, eu canto. Gente, é um absurdo, eu nunca me acostumo. Não parece uma garganta, parece um cano de PVC. É isso, irmão. Eu não aguento quem olha as coisas e finge costume. Tem hora que até eu que conheço e sei como é que é ao vivo, eu fico dizendo, é possível, você tá ligado. Minha amiga, Deus te abençoe. É sempre um privilégio poder estar aonde Deus está. Quando eu estou e sei que você está, é Deus dizendo, eu te amo, para mim. Eu te amo muito, nossa. Vamos lá, segundo livro dos Reis de Israel, capítulo de número 4. Quem ainda tem lenha para queimar, diga amém. Calma, Guina, que eu tenho medo, pera. Glória a Deus. Ih, Guina, aí, luta que tu quer me deixar. Aleluia, glória. Por que eu tenho que entregar esse, Guina? A banda vai me ouvir? Ah, tá, então tá bom. Mas aqui, ó. Aí, Deus até te cobrou aí no caminho, ó. Melhora aqui o monitor pra mim, por favor. Vocês estão ouvindo igual antes? Aí, Guina! Aumenta aí pro povo. Isso, agora eles vão começar a me ouvir, eu creio. Mas se tudo falhar, me traz de volta esse aí. Versículos de número... Tá perfeito, pra mim tá perfeito. Pra vocês tá bom? Tá bom, amém? Fechou então, Guina, arrebentou. Segunda Reis, capítulo de número 4, versículos de número 8 em diante. Todos encontraram? Quem ainda anda com Bíblia, diga eu. Não abra mão desse privilégio, irmão. Certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde havia uma mulher rica, e ela o retinha para comer. Daí todas as vezes que passava por lá, ele entrava para comer. Disse então ela a seu marido: vejo que este que sempre passa por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhe um pequeno quarto no terraço, e ali ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro, e quando ele vier a nós, para ali se recolherá.
Certo dia chegou Eliseu e recolheu-se àquele quarto e se deitou. E disse ele ao seu moço Geazi: chama a sunamita. E chamando a ele, ela se apresentou perante o profeta. E disse Eliseu a Geazi: diga-lhe assim: tu tem nos tratado com todo zelo, agora nos diga algo que se possa fazer por ti. Haverá alguma coisa que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E ela respondeu dizendo: eu habito no meio do meu povo. Diga amém por essa palavra. Amém. Senta dando glória a Deus aí. Isso, quem já está sentado diz pelo menos um aleluia para não ficar chato. Glória a Deus. Ainda tem lenha para queimar aí? Ah, Camila, é porque eu tenho que ir embora 10 horas, então você só tem 3 minutos. Vaza. Vai, corre. Ai, estou esperando. Agora não, Camila, vou ficar só mais 15 minutos para não ficar chato, porque você falou agora. Eu estou de olho em você. Irmão, se é para ficar, fica. E também se é para ir, vai. Quem está entendendo, diga amém. Eu entendo se você não puder ficar mais. Não, Camila, eu realmente não posso, porque eu tenho um marido assim assado. Vai, entendeu? Vai com a tua porção. Agora, eu só quero te dizer uma coisa: quem briga com quem vai chegar às 10 horas, vai brigar com quem vai chegar às 10h30 de todo jeito. Então, se eu fosse você, eu pelo menos recebia a porção inteira, né? Já que alguém vai lançar uma conversinha fiada para você de todo jeito, então você diz: pelo menos o que eu tinha para receber, eu recebi. Eu estava sentada ali pedindo ao Senhor confirmação da sua palavra, e categoricamente o Senhor me disse assim, e talvez isso até escandalize alguém, mas a graça de vez em quando é um escândalo. Eu estava ali assentada e de modo assim, para eu compreender e para você também compreender, de modo muito simplório, porém não raso, o Espírito Santo de Deus me disse: diga ao meu povo que a santidade paga a conta. Desse jeito o Senhor disse para mim: diga ao meu povo que a santidade dá o crédito que eles precisam. Diga ao meu povo que santidade é o suficiente. Santidade é o suficiente. Eu queria que você repetisse isso após mim. Diga: santidade é o suficiente. É o suficiente. Santidade não é um pré-requisito ritualístico, simbólico, campaneiro no que tange a campanha, momentâneo, esporádico. Eu não posso estar em santidade só quando eu estou fazendo uma campanha. Eu não posso estar em santidade só quando eu estou fazendo um propósito de Daniel. Eu não posso estar em santidade só no culto de domingo à noite. Eu não posso estar em santidade só no momento que eu dobro os meus joelhos para fazer uma oração, no meu momento ou ato devocional. Santidade precisa ser o estilo da minha vida, precisa ser a vida pela qual eu tenho, levo e pago o preço por ela. Santidade precisa ser a realidade de todos os meus dias. E santidade não é fácil, porque o que é ser santo? Ser santo é ser separado. Vamos lá, vou te perguntar grosso modo, você me responde: o que é ser santo? Ser santo é ser? Ser santo é ser? E normalmente aquilo que se separa não traz, no que tange a sociedade, uma visão de exclusividade, mas de acepção. Não traz uma visão de individualidade, mas de rejeição. No mundo, as pessoas não querem ser separadas, elas querem ser homogêneas, elas querem ser iguais. E até você que acha que é super diferente de todo mundo porque é crente, na verdade você também quer ser igual à maioria. A roupa, a moda dita o vestuário da sociedade. E até você que não liga para a moda, no final acaba tendo que usar o que a moda ditou, porque é o que vai parar nas lojas. Você não tem muita opção a não ser comprar o que está à disposição na banca, seja numa grife de alto padrão ou seja nas lojas de departamento, aonde vão desembocar o que a ditadura da moda prevaleceu para aquele mês ou para aquele ano. Não tem jeito, meu filho, não tem. Não adianta querer promover um discurso de santidade baseado num ritual externo, sobre roupa e sobre tantas outras coisas. Santidade é um comportamento vital, é de dentro para fora, não é ornar fora para virar um outdoor do que se diz ter dentro. É ornar dentro, preencher dentro, revestir dentro e transbordar do lado de fora.
Não existe santidade sem processo de santificação. Complete aí para mim, por favor, para eu ter certeza que você está me acompanhando. Não existe santidade sem processo de... Então, santificação é o processo, santidade é o resultado. Quando você chega ao ponto de olhar para um homem, para uma mulher de Deus e dizer o que esta sunamita disse para Eliseu, ao dizer: marido, vejo que o homem que sempre passa por nós é santo. Ela não está avaliando o processo, ela está avaliando o resultado, porque o processo de santificação, para gerar o resultado da santidade, ele não pode ser visto, senão ele se torna farisaísmo. Quando os discípulos de Jesus perguntam para ele: Senhor, ensina-nos a orar como os discípulos de João Batista aprenderam a orar com ele. Que oração nós devemos fazer? Antes do Senhor dizer quais palavras eles deveriam utilizar e então ensinar a oração do Pai Nosso, a primeira coisa que o Senhor ensinou a eles não era o que eles tinham que falar, mas aonde eles deveriam dizer, de que forma eles deveriam falar. Então, antes de dizer o que eles deveriam fazer, primeiro Jesus disse para eles o que eles não deveriam fazer, dizendo assim: não sejam como os fariseus que, quando jejuam, vão para a praça com semblante abatido para que todo mundo veja que eles estão jejuando. Tem irmão dentro do nosso meio que tem um costume meio fariseu. Você oferece um café para ele, ele nem espera você insistir. Em vez de ficar quietinho e só dizer não, obrigado, ele já diz o quê? Não, estou de jejum. Você tem que vigiar com isso, porque um dos comportamentos que legitimam o processo de santificação para que você gere o resultado da santidade é o poder de fazê-lo em secreto, sem que ninguém o veja. Não é que é proibido que alguém o veja, mas é que quanto menos alguém vê, menos necessidade você tem de mostrar, menos com a vaidade, o orgulho e o ego você tem que lidar no processo de santificação. Então Jesus dá continuidade e diz assim para os seus discípulos: quando vocês forem orar, entrem no quarto e, como já foi cantado aqui, feche a porta. Feche a porta. Ore ao seu pai que está em secreto, e o pai que vê em secreto te recompensará em público. Então o que é que Deus está dizendo? Santificação é com você, mas santidade é comigo. Camila, eu não entendi. Vai entender. Se santificação é o processo que gera o resultado de santidade, o processo deve ser feito no secreto, em gemido, em oração, em jejum, em separação, pedindo perdão, liberando perdão, dando perdão. Irmão, eu vou te falar rasgado, tá bom? Quer sair da rede social? Sai da rede social, mas não diz para todo mundo que você vai sair para entrar num processo de santificação, senão você já começou a quebrar parte do processo de santificação. Faz o que você tem que fazer e aprende a lidar com o secreto. Então veja, eu disse aqui, repito para que nós aprendamos: se santificação é o processo, santidade é o resultado do processo. Quando então eu digo que santificação é comigo, mas santidade é com Deus, eu estou dizendo que quem me dá a santidade vai me dar de acordo com a avaliação do meu processo de santificação. Deus vai dizer assim ao seu povo por intermédio de Moisés, seu servo, depois que os tirou da terra do Egito. Deus diz assim para ele: Moisés, manda meu povo ser santo, santo como eu sou santo. Aí Moisés diz para o povo: sede santo, como santo é o vosso Pai que está nos céus. Santidade convém ao Senhor e à sua casa para sempre. Irmãos, santidade não é critério de quem quer ser religioso. Santidade não é critério para quem foi chamado para ser pastor. Santidade não é critério de quem foi chamado para ser pregador. Camila, eu não entendi. Vai entender rasgado. Eu não tenho que ser mais santa do que você porque eu prego. Você tem que ser tão santo quanto eu tão santo quanto você, e nós dois tão santos quanto Deus é santo, porque Ele disse: sede santo como vosso Pai que está no céu é santo. Olha a orientação do apóstolo Paulo: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Santidade é o critério para entrar no céu. Santidade é o critério para ver Deus. Bondade não garante sua entrada no céu. Boas obras não garantem sua entrada no céu. Tudo isso é a consequência de quem já foi lavado, remido, santificado, perdoado, mas não é o critério. Eu vou repetir: bondade não garante a porta do céu aberta para você. Boas obras não garantem a porta do céu aberta para você. A única coisa debaixo do sangue de Jesus que faz você entrar no céu e ver Deus como Ele é santidade ao Senhor.
santidade. Isaías capítulo de número 6, qual foi a visão de Isaías? No ano em que morreu o rei Uzias, eu, Isaías, vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, sua glória enchia o templo, os umbrais das portas se moviam com a voz do que clamava. E o que é que eles clamavam? Os serafins voavam, 6 asas, 2 voando, 2 cobrindo o rosto, 2 cobrindo os pés, e com a boca eles diziam o que? Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Ezequiel teve uma outra visão, mas na visão que ele teve, a visão mudou, o cenário mudou, mas o coro não mudava, o coro era o mesmo. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Daniel teve a revelação das 70 semanas, e o que ele viu foi totalmente diferente do que viu Ezequiel, foi totalmente diferente do que viu Isaías, mas teve algo que foi igual. O anjo que se apresentava diante dele, ele dizia que o homem era Gabriel, categoria de anjo, mas aquele que falava com Gabriel era o Santo de Israel. João, milhares de anos para frente depois, teve uma visão diferente, um cenário diferente. Preso na ilha de Pátimos, ele foi arrebatado em visão no dia do Senhor, e agora com o espírito elevado, ele vai ver um semelhante ao Filho do Homem, que se apresenta diante dele, cabelos brancos como a neve, pés como latão reluzente, cinto de bronze, e na sua coxa direita escrita: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele vê um trono alto, branco, grande, e ele vê anjos ao redor do trono, e ele diz que os anjos diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Davi não é contemporâneo de absolutamente nenhum deles, e quando ele vai liberar o salmo messiânico: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. O porteiro pergunta: quem é este, o Rei da Glória? O Senhor poderoso na batalha, ele é o Rei da Glória. O Senhor poderoso na batalha faz alusão àquele que venceu o pecado e a morte. Só Jesus, santo como é, poderia ter feito isso. Então veja, santidade é o resultado da avaliação que Deus faz no processo de você se santificar. Então você se santifica e Deus te dá o respaldo lhe dando santidade. O que é isso? Vou te separar. É Deus dizendo: você não aparenta ser diferente de ninguém quando eu olho fisicamente para você, mas eu vou te separar, porque agora, ainda que todos olhem para você e vejam a mesma coisa, eu olho para você e para mim você não é igual. E isso irrita muita gente. Isso irrita muita gente, isso irrita visitante, isso irrita membros de igreja, porque as pessoas estão acostumadas a lutarem pela democracia, e o nosso Deus é teocrático. Já vai ter cara torcendo e eu não estou nem aí. O nosso Deus não é democrático, ele é soberano, dono do querer e do efetuar. Quando você gosta, ele faz. Se você não gostar, ele faz do mesmo jeito, porque ele não depende de você para nada. Se houver humildade, muita busca e súplica, talvez ele te explique, mas se não te explicar, não muda nada para ele, muda tudo para você. O que eu estou querendo dizer com isso? Não há tanta democracia no céu e nos critérios que Deus estabeleceu para o homem se relacionar com ele na terra. No mundo prega-se igualdade de todas as formas, e essa não é a mensagem de Deus. A soberania de Deus atende critérios rigorosos para o seu relacionamento com ele. O que ele está dizendo? Você pode se relacionar comigo do jeito que você achar que quer, mas eu só me relaciono com você de uma maneira. Entendeu o que eu quis dizer? Vou repetir. Aí fora, de qualquer maneira, qualquer um pode te dizer que você pode encontrar Deus de todas as formas, de todos os caminhos, de todas as maneiras, que Deus não está ligando para nada, e que você pode, desde que Deus esteja no seu
coração, fazer como quiser, irmão, com todo carinho e com todo respeito, mas isso é filosofia e não há teologia, não há Bíblia que apoie essa falácia. O que o livro registra é: santidade convém ao Senhor e à sua casa para sempre. Santidade é algo tão sério que ela não cai dentro de questões partidaristas. Por isso a palavra de Deus não é de particular interpretação, porque se a palavra de Deus é de Deus e ela revela quem Deus é, ela não pode ser interpretada por cada um de uma maneira. Correntes doutrinárias podem até se seguir em coisas que não estejam ligadas à salvação e ao relacionamento de Deus para com o homem. Agora, sobre isso não há muitas vertentes. As vertentes precisam ser respeitadas. Quais são elas? Primeiro, crer que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Aquele que reconhecer o seu senhorio, reconhece o Pai que está no céu como o único Deus, acima de todos os deuses, Senhor, acima de todos os senhores. Segunda, a cruz do Calvário foi o lugar em que a cédula do pecado que havia contra nós foi rasgada e destituída. Terceiro, Jesus subiu ao Pai, e enquanto ele subia, esperamos ele voltar, mas não numa ausência completa de qualquer coisa, na presença do Espírito Santo, porque enquanto um subia, o outro descia para manter a mediação que foi conquistada na cruz do Calvário. Então essas coisas não se mudam, e dentro desses critérios está a santidade. O Espírito é santo, o Pai é santo, o Filho é santo, e só vai entrar lá, filhão, quem é santo. Pode ter o currículo com várias boas obras, obras não te garantem entrada no céu, bondade não te garante entrada no céu, saia no pé não te garante entrada no céu, calça pantalona também não te garante entrada no céu, ser boazinha não te garante entrada no céu, ser isso ou aquilo não te garante entrada no céu, praticar obras sociais não te garantem entrada no céu. O passaporte é o sangue de Jesus, a garantia é a santidade a Ele. Veja, o tempo passou, os cenários passaram, tudo passou, mas a canção é a mesma. A canção é a mesma. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Meu filho, quando você quiser, você pode inventar. É você, cara. Não vem com medo, não. Por que tá me deixando ficar doida sozinha? Vai. Só começa a crescer. A canção se mantém a mesma. O Deus que habita no meio dos louvores. Cadê meus pratos, bateria? Isso, as meninas estão com medo de mim hoje, não sei porquê. Será que é porque eu estou um pouco atacada? Cenários mudaram, contextos mudaram, visões mudaram, mas todos eles ouviam a mesma canção. Agora eu te pergunto, adoração para ser verdadeira tem que ser espontânea, sim ou não? Sim ou não? Se a adoração não é espontânea, não pode ser verdadeira. O que eu estou querendo dizer com isso? Imagine os anjos cantando há milênios, porque os anjos foram criados, então eles não são eternos, por isso eu estou usando o termo milênios. Imagine os anjos cantando milênios até a eternidade, a mesma canção. Vamos falar a verdade, tem canção que é muito linda, mas depois que a gente começa a ouvir em todo culto de domingo, todo culto de domingo, todo culto de domingo, vai virando um chicletinho na nossa cabeça, impedindo a gente de dormir, não é? Isso vai dando um certo incômodo. Aí a gente começa a falar para as pessoas em off: troca o disco, meu Deus, não dá mais, e não sei o que, e não sei o que lá, não é? Agora isso não acontece no céu, o disco é o mesmo. Ora, Camila, por que a música não muda? Por que a canção não muda? Porque o louvor, para ser espontâneo, intrinsecamente ele tem que revelar algo da essência, do caráter de Deus. Ocorre que os anjos estão diante dele adorando e não estão obrigados, como muitas pessoas pensam, porque a adoração, para ser recebida por Deus, precisa ser espontânea, legítima, original. Então o que acontece aqui, gente? Os anjos não estão lá obrigados a adorarem a Deus como santo, porque Ele é um Deus ditador que almeja ser adorado com santidade. Não, é porque eles não veem outra forma de manifestar algo que revele tanto o caráter de Deus. Então, ainda que um desses serafins dissessem assim: gente, vamos mudar o disco hoje, vamos cantar outra coisa, vamos dizer que ele é bom,
Vamos dizer que Ele é maravilhoso? Eles poderiam mudar o disco se quisessem. Hoje nós vamos exaltar a bondade de Deus. Hoje nós vamos exaltar a misericórdia de Deus. Hoje nós vamos exaltar a liberdade que Deus nos deu. Mas não, a canção é sempre a mesma: Santo, Santo, Santo. Não conseguem cantar outra. Por quê? Porque tem que ser espontânea. E o que brota neles de maior espontaneidade é a natureza singular de Deus, que é santidade. Ele é o santo dos santos. Não seria pecado se um desses anjos dissessem: hoje nós vamos dizer, o Senhor é bom e toda a terra está cheia da sua benignidade. Vamos cantar um salmo de Davi? Não seria pecado. Mas eles não cantam, eles só cantam essa canção. Você pode ser muito bom, mas bondade não vai garantir sua entrada. Você pode ser cheio de boas obras. Isso tem a ver com recompensa, mas não tem a ver com entrada. Antes de pensar em ser recompensado, primeiro pense no que você tem que fazer para entrar. Isso é secundário. Então isso revela o quanto Deus tem zelo pela santidade. Para Ele, a característica dos seus filhos no Antigo Testamento está pautada na santidade. Josué é um homem santo, servo de Moisés. O Senhor disse: como fui com Moisés, eu serei contigo. Eu vou usar você para fazer esse povo herdar a terra que eu jurei aos seus pais que lhes daria. E aí o texto vai dizer que em dado momento, próximo à tomada de Canaã, Josué precisa preparar armamentos. E ele está com a espada, porque o exército está se levantando. E na tomada da terra, inimigos vão se levantar. E aí o texto vai dizer que um anjo, eu disse vem comigo, vai descer no meio do arraial, nas proximidades de onde Josué tem que atravessar com o povo para entrar em Canaã. Esse anjo aparece diante de Josué numa forma corpórea, teofânica de um homem. E aí ele vai botar a mão na espada, porque ele está em momento de peleja, ele está em ameaça de conflito. Então ele bota a mão, olha para o anjo, não discernindo que era o anjo do Senhor. Ele bota a mão na bainha da espada e ele diz assim: tu és dos nossos ou contra os nossos? E o anjo vai dizer para ele assim, nem dos seus e nem dos deles. Eu penso, o anjo poderia ter dito: eu estou do teu lado, porque eu sou enviado de Deus. Mas não, olha o que o anjo diz para ele: eu não estou do teu lado, nem do deles. Eu venho do exército do céu. Estou sentindo uma graça de Deus tão grande aqui. Eu venho do exército do céu. O que ele está dizendo? Santidade não é partidária nem democrática. Santidade é algo que você oferece, entrega, renuncia, paga preço, só por amor a Deus e a mais ninguém. É dele, por ele, para ele. Para ele é uma via única, em vertical. Fala comigo assim, vertical. Diga assim, santificação. Abre a boca para você aprender, você não vai esquecer nunca mais. Diga: santificação. É vertical. Santidade é horizontal. O que Deus está dizendo? Se você fizer um processo entre eu e você, eu respaldo você entre eu e os homens. Faz na vertical que eu recompenso na horizontal. Busca na vertical que eu derramo na horizontal. Joga oração de baixo para cima que eu envio resposta de cima para baixo. Faz intercessão de baixo para cima que eu envio cura de cima para baixo. E aquilo que eu estou para fazer não é porque você é bonito ou feio, tem dinheiro ou não tem dinheiro. É porque a santidade paga a conta. A santidade é o selo, é a garantia. Algumas pessoas se perguntam por que já não há tantos milagres quanto outrora tivemos oportunidade de ver. Das duas uma: primeiro, ou você não está procurando no lugar certo, ou você não está sendo a pessoa certa. O que faz Deus ouvir um homem e uma mulher? O tanto que ele é separado. Me responda com inteligência. Não vem na emoção não, vem na inteligência. Você ouve todas as pessoas igualmente?
Todas as pessoas que conhecem você têm a sua atenção de maneira igualitária? Não tem. Você dá mais atenção às pessoas que são mais próximas de você. Há telefonemas que você ignora, depois eu retorno, outro dia eu atendo. Isto não é tão importante. Já existem outros que no primeiro toque você sai correndo para atender, porque aquelas pessoas têm um nível de relevância, de influência, de intimidade dentro do seu relacionamento, que você não pode deixar para depois. Deus está dizendo, quando você se santifica, a santidade te dá isso. Sua oração não é para mim como as demais. Alguém pode pensar, Camila, mas Deus não faz acepção de pessoas. Não faz acepção de pessoas para salvar, mas sim faz para se relacionar. Para Deus não é todo mundo igual. Para Deus um Moisés não é igual a qualquer homem. Para Deus um Noé não é igual a qualquer homem. Para Deus um Elias não é igual a qualquer homem. Camila, mas Elias é igual a qualquer homem, sujeito às mesmas pressões. E o Senhor está dizendo, para qualquer homem Elias é como qualquer homem, mas para mim é o Espírito que vai pisar o monte da transfiguração quando meu filho pisar na terra. Para Deus um justo não é como qualquer um. Para Deus as orações de um homem e de uma mulher que decidiu se separar, que decidiu se santificar para se parecer mais com Deus, não para vomitar ou arrotar santidade na cara de ninguém, mas para se purificar, para que seja um instrumento leve e de fácil manuseio nas mãos de Deus. Para Deus essa pessoa não é qualquer pessoa. Santidade, santidade, santidade não é ter poder para dizer onde está o teu pecado. Santidade é ter poder para arrancar de mim o meu pecado. Santidade é o Senhor. Quando você consegue chegar nesse ponto, desculpa, mas eu vou falar. Há quem diga assim é uma frase bonita. É uma frase bonita. Ela é até verdadeira, mas ela não tem toda a verdade. Que frase, Camila? Essa aqui, ó. A oração não é poderosa por causa de quem faz. Quem já ouviu essa palavra? A oração é poderosa por causa de quem a ouve. Vou repetir. A oração não é poderosa por causa de quem faz. A oração é poderosa por causa de quem a ouve. É uma verdade, mas não é toda a verdade. Sim, uma oração só tem relevância se ela puder ser ouvida por alguém que pode fazer alguma coisa. Sim ou não? Se nesse caso é Deus, está correto. Agora, ela não é poderosa por causa de quem faz? Vamos parar de hipocrisia. Quem já viu aqui alguém que revelava ter mais poder de contato com Deus do que outras pessoas, e na hora de pedir oração não ligou para qualquer pessoa, mas ligou para aquela pessoa? Então vamos parar de hipocrisia. Quando a coisa aperta, você não fala com qualquer pessoa, não liga para qualquer pessoa, não pede oração de qualquer pessoa. Você apela para quem você acredita que prontamente é ouvido mais rapidamente do que outros. Camila, isso é verdade? Sim, isso é verdade. Jesus disse, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vocês, pedirão o que quiserem e isto vos será feito. O que ele está dizendo? Quem manifesta a minha palavra e vive a minha palavra. Aí você diz, Camila, mas a palavra de Deus é um monte de coisa. Olha para mim, a palavra de Deus é um monte de coisa resumida em uma coisa só. João disse assim, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então o que ele está dizendo? Quem tem a palavra está santificado pela palavra. Como é que Timóteo vai orientar os jovens? Sois fortes, já venceste o maligno, porque falam em línguas estranhas, porque estão atrelados no rol de membro da igreja, porque tomam santa ceia, porque são líderes de departamento? Não, jovens, sois fortes, já venceste o maligno, porque a palavra de Deus está em vós. Como purificará o jovem o seu caminho? Ora, observando conforme a sua palavra. Quem subirá ao monte do Senhor? Aquele que é limpo de mãos, puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, antes medita na sua lei de dia e de noite. Então veja, tudo que está na palavra tem um objetivo prioritário, o restante é consequência, o restante é derramar. Qual é o objetivo prioritário? Tornar o homem santo, para que ele possa estar com Deus novamente, não só no céu, mas aqui na terra, enquanto Jesus não vem buscar a sua igreja. Então pare com essa ideia leviana de achar que a Camila tem que ser santa porque ela prega, que o pastor tem que ser santo porque ele é o pastor. Irmão, sem santidade ninguém verá Deus. De que vale você ouvir um louvor lindo com a minha
minha amiga, você ouviu uma palavra que edifica através da minha vida, você ser abençoado pela vida da Kelly, você recebeu uma oração do pastor. De que vale lidar com quem é vaso emprestado, se naquele dia você não puder se encontrar com o oleiro? O que você está fazendo, irmão? Vou falar rasgado como Deus está mandando. Essa ideia que você está querendo iludir a si mesmo, dizendo não, isso aí já foi pago, não precisa disso tudo não, isso é mentira. Se fosse verdade, sua alma não estava em estado de agonia mesmo frequentando igreja. Se fosse verdade, você não estava angustiado mesmo sendo crente. Há uma angústia dentro da tua alma, há uma crise existencial na tua mente. Mesmo tratando da terapia, essa parte não resolve na terapia, porque o que é do homem, o homem resolve, mas o que é de Deus, só Deus resolve. E santidade é com Deus. Agora, porque a maioria de nós está se afastando do caminho de santificação. Por quê? Porque santificação leva tempo. Completa aí para mim, por favor. Santificação leva? Santificação leva? Santificação leva tempo. E a vida está corrida demais para a gente dar tempo ao que é espiritual. Tem que pagar conta, tem que pagar boleto, tem que cuidar de criança, tem que limpar o carro, tem que cobrir o plantão, tem que pagar a laje, tem que arrumar o dinheiro do condomínio, tem que pagar a loja, tem que pagar os funcionários, tem que arrumar isso, tem que arrumar aquilo. Então nosso método de devocional hoje para Deus é oração para pedir socorro, é campanha, é dizer: Deus, me ajuda a fazer isso, me ajuda a fazer aquilo, me ajuda a fazer assim, me ajuda a fazer assado, vem comigo nisso, vem comigo naquilo. E você está seguindo a vida, achando que está indo bem. No final do mês paga as contas, mas debaixo de um assoberbamento tão grande. No final do dia mantém a casa unida, mas debaixo de uma tribulação tão intensa. E você não entende, porque as coisas não entram em ordem, porque você não tem dedicado tempo para aquilo que é mais importante. Buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. A cura que você almeja ter está no processo de santificação que você rejeita. Vou falar de novo. A cura que você deseja ter está no processo de santificação que você tem rejeitado. Aqueles que não rejeitam terceirizam, e santificação não se terceiriza. Santificação terceirizada também não funciona. Como assim, Camila? Você navega na onda de quem se santifica. Isso também não resolve. Isso pode te livrar de uma morte hoje aqui, de uma doença hoje ali, mas isso não promove cura, isso não promove libertação na sua vida. Camila, eu não estou entendendo. Deus está dizendo para mim e para você, na maioria das vezes, hoje, ou estamos no grupo que terceiriza a santificação, ou estamos no grupo que foge dela, porque não tem tempo para ela, porque santificação demanda tempo de oração. Você quer profundidade com Deus, mas não aguenta dar 15 minutos de devocional. Você quer profundidade, você tem alarme para tudo. Eu vou falar rasgado, irmão, já saí do sermão há muito tempo. Você tem alarme para tudo. Você tem alarme para a escola, tem alarme para a faculdade, tem despertador no teu telefone para pegar as crianças na escola, para poder fazer comida, para poder fazer isso, fazer aquilo, mas não tem horário de oração no teu despertador, porque para você isso não é prioridade. Falar com Deus não é prioridade, ler a Bíblia não é prioridade. Não, vamos surfar na onda. Eu vou falar rasgado. Vai ter um evento, vai ter um cantor legal, vai ter um pregador que prega a palavra, vamos surfar na onda. O problema é que a onda vem, você surfa nela e depois termina levando caixote na beira da praia. Deus está dizendo: surfa na onda, mas aprende a ficar firme na prancha. Quando o culto terminar, vai para casa e dá continuidade ao renovo que você recebeu, alimentando a sua vida espiritual. A palavra de Deus diz que nós somos espírito, alma e corpo. Diga comigo bem forte: espírito. Está fraco, diga espírito, alma e corpo. Não está nessa ordem por acaso. Essa ordem é proposital. O que isso significa? Primeiro o espírito, porque o espírito governa sobre a alma. Então a alma sente e coloca o corpo para reagir. Olha para mim. Teu corpo não obedece o espírito, teu corpo obedece a tua alma. Olha para mim. Teu corpo não obedece o espírito, teu corpo obedece a tua alma. A alma manda o impulso pelo qual o corpo vai reagir.
Quando você chora é porque a alma sentiu tristeza. Quando você entra em crise, em surto, é porque a alma, a mente entrou em tribulação. Porque Davi não conversava com o corpo, mas botava o espírito para conversar com a alma. Porque estás abatida, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Olha ele trazendo o governo do espírito para a alma. Porque te perturbas dentro de mim? Ou seja, porque você está me levando a fazer coisas que eu não quero fazer. Aí ele começa a ministrar a alma, e ele ministra a alma com o espírito. Ele diz: se alegra, espera em Deus, pois ainda louvará o Senhor. Aquieta minha alma, aquieta minha alma, aquieta minha alma, aquieta. Eu não sou maluca não. Enquanto eu ministro no espírito, a alma de alguém encontra lugar de sossego nesta noite. Aquieta minha alma. Aí a alma se aquietava e o corpo era recompensado pela paz de quem recebeu uma ministração na alma do espírito. Então presta atenção. Espírito, alma. De novo, só você. Só mais uma vez, sem preguiça, vai. O problema é que a gente só está lidando com alma e corpo. Alma e corpo. Alma e corpo. Alma e corpo. Só reagimos à alma. Deus não tem filhos almáticos. Só faz o que a alma manda, só sente o que a alma manda. E cadê a palavra de Deus ministrando sobre ela? Cadê o Espírito Santo? Não ministra. E por que não ministra? Vamos falar a verdade. Porque ele já não tem sido a nossa prioridade há muito tempo. Então mesmo quando a casa está arrumada, mesmo quando os filhos estão de banho tomado, mesmo quando o IPVA do carro está pago, mesmo quando o salário dos funcionários estão em dia, mesmo quando o teu aluguel está pago, mesmo quando a casa está quitada, falta algo em você. E alguém vai dizer crise existencial. E Deus trouxe hoje aqui você e a mim para dizer assim: do mesmo jeito que santidade paga a conta, santidade também te faz se sentir em dívida mesmo quando tudo está pago. Então está faltando. E eu vou falar rasgado que é para todo mundo entender. O que está faltando não é o Rivotril que vai fazer recalar. O que está faltando não é o diazepam que vai fazer. O que está faltando não é a uma hora de terapia. Continue fazendo terapia. Terapia é uma bênção, vai ajudar a organizar as prateleiras da sua alma. Mas o que o Espírito está para fazer, você vai precisar se submeter a Ele. Então desligue o fogão e vai orar. Solte o cabo de vassoura e vai orar. Deixa o carro no acostamento e vai orar. Tira o carro da garagem e vai orar. Deus está dizendo: até quando você vai deixar tua alma definhando e deixando o teu corpo reagir apenas ao seu estado emocional? A santidade paga a conta de quem a tem, mas ela deixa sentimento de dívida em quem está com tudo pago, mas não está com a vida espiritual em dia. O Senhor está dizendo a alguém aqui: o mês de maio é o mês da tua transição espiritual. Esse incômodo não é diabo, esse incômodo é Deus te sacudindo e dizendo: eu vou te tirar dessa apostasia, eu vou te tirar dessa frieza, eu vou tirar você desse lugar de mornidão. Você vai voltar acessando, vai voltar acessando, vai voltar acessando, vai voltar a ser diferente. Você vai gritar para quem está do teu lado aí, ó: separado. É 1, é 2, é 3, grite. Diga, separado. Vou falar como Deus está mandando. Os convites de festa vão aumentar por esses dias. Pode guardar a palavra que eu estou te falando agora como sinal. Até quem não te convidava para nada vai te convidar para um negócio esses dias. Camille, isso é sinal de quê? Sabe o que vai dizer? Estou com tempo não. E por que não? Porque as prioridades vão mudar. Entretenimento vai sair dessa escala de prioridade. Vai, vou falar como Deus está mandando. As festinhas acabaram. Quero você de volta no quarto. Porque você diz que não tem tempo, mas tem tempo para festa, tem tempo para amigo, tem tempo para marido, para filho. Eu estou acima das festas
estruture essas palmas com glória a Deus, aleluia. Aleluia. A alma não gosta dessa pregação. A alma não gosta dessa pregação. A alma diz assim: eu estou cansado, eu tenho que descansar. Você tem que me levar para o resort. Mas o Espírito está aqui celebrando. Parece que eu vejo agora mesmo o Espírito se impondo sobre a alma pela força da palavra de Deus, dizendo assim à alma que estava acomodada: nós vamos voltar para casa hoje, vamos ver quem é que manda em quem. Vamos ver quem é que está acima de quem. Quando você chegar em casa e quiser meter o dedinho na televisão, o Espírito vai apontar o dedinho para você e vai dizer: vai para o quarto fazer uma oração. Quando a alma chegar em casa e quiser deitar na cama, você vai pegar o travesseiro e ao invés de botar a cabeça, vai botar ele no chão e vai dobrar o joelho. A alma Agora, por que desenvolveu-se essa cultura de não mais se consagrar, de colocar tudo na conta da cruz do Calvário e achar que se a obra se completa em Cristo, eu nada mais tenho para fazer? De onde vem isso? Primeiro, de uma teologia fraca, que não entende que a graça não é perdão para quem pecou, mas empoderamento para não pecar mais. Segunda coisa, vem da falta de tempo, por acharmos que o que é espiritual é fraco e não precisa de atenção imediata. O que precisa de atenção imediata? Os boletos que estão em cima da mesa, o app te lembrando da fatura do cartão. Isso precisa de atenção imediata. A notificação do WhatsApp. E aí, por causa disso, você deixou de ser espiritual tem um tempão. E tudo que tu queria hoje era eu vir imbuída daquele azeite do chá. Deus vai fazer, Deus vai te dar. Deus me trouxe hoje aqui para dizer: não te dou mais nada enquanto tu não te consertar. Camille, Deus fala isso? Fala! Agora não pense você: sair para mim não quer dizer nada. E de fato, se você não tem vida espiritual, não quer dizer. Porque o que significa isso? Eu vou te falar de mim, é só um exemplo. Não que eu sou exemplo, não. É um exemplo da minha vida. Minha alegria não é receber o que eu tenho. Minha alegria não é ver o que eu tenho, mas é saber que veio da mão de Deus. A alegria do cristão não é esfregar a barriga na cara dos outros para dizer eu tenho. A alegria do cristão é ver um outro perguntar como é que foi isso, e o testemunho começar dizendo: então, Deus fez assim. Não é? Então eu não estou dizendo que você não vai ter. Seu trabalho pode te dar, seu dinheiro pode te dar, seu plantão pode te dar. O que eu estou dizendo é que se eles são os seus deuses, eles vão te recompensar. O que Deus, que quer seu pai, que é seu pai, está te dizendo é: da minha mão você não vê mais nada. Aí é por isso que tem gente que tem tudo, mas não tem alegria da conquista. Porque conseguiu, mas conseguiu infartando. Conseguiu, mas conseguiu divorciando. Conseguiu, mas conseguiu com a família arrebentada. Conseguiu, mas conseguiu com a saúde destruída. Deus está dizendo: quer voltar a ter alegria no pouco? Bota a tua vida espiritual em dia. Você está com tudo em dia. Matrícula na academia, nutricionista, fazendo check-up com os médicos. Deus está dizendo: muito bem. E isso vai te ajudar a viver mais anos tristes. Isso vai te ajudar a viver mais anos tristes. Isso vai te ajudar a ter uma saúde e uma melhor consciência da sua responsabilidade ou da sua irresponsabilidade. Irmão, o Espírito Santo hoje não veio alisar ninguém. Ninguém. Quando alguém perguntar pra você: como é que foi? Você vai dizer: mano, foi tiro, pancada, bomba, eu me desviava de... Eu já tomei vários aqui, vários. Então se desenvolveu a ideia de que se é espiritual, pode ser depois. Você sente vontade de orar e diz: isso é espiritual, depois eu oro. Sentiu o coração queimar para liberar perdão para alguém, depois eu ligo. E aí a gente foi levando a nossa vida assim. E agora, irmão, deu falência. E você tem tudo e não tem nada. Quando tu era menos endinheirada,
Aí você diz: Camila, eu não sou rica. Não, tu não tinha nada na conta, hoje tu tem. Comparado aonde Deus te tirou, tu melhorou muito. Mas tu nunca se sentiu tão miserável. Porque não é mais sobre ter, mas é saber da mão de quem tem vindo o que você tem tido. E aí Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer: filha, lembra os meus filhos, lembra o meu povo, que a santidade paga a conta. Camila, eu não entendi. Eu não tive o privilégio de nascer num lar cristão, mas pude conhecer Deus em casa através da vida da minha mãe quando ela se converteu. E eu via, a minha mãe trabalhava e ganhava R$120 por mês. R$120 ela tinha que alimentar ela e nós 3 filhas dela. R$120. Então tinha muitos dias que não tinha carne. Tinha dias que a minha irmã Larissa, a caçula, dizia assim, ela tinha 3 anos de idade, e ela dizia assim: mãe, cadê meu leite com meu Lescal? Aí minha mãe dizia assim: nós vamos orar e papai do céu vai mandar. Aí teve um dia que ela ficou sem o mamá dela de tarde. Ela tomava 3 mamás por dia na mamadeira. E aí ela disse: mãe, cadê meu Lescal? Aí minha mãe falou: não tem, vai orar. Minha mãe estava muito nervosa e mandou uma criança de 3 anos orar. Daqui a pouco a gente ouve um barulho: meu Lescal, meu Lescal, meu Lescal, eu quero meu leite. E começamos a ouvir, e ouvimos que era o barulho da voz da Larissa, falando tudo errado, falando de tudo quanto é jeito. E essa voz saía do quarto da minha mãe. E então nós abrimos a porta do quarto lentamente. Quando abrimos, a gente viu, irmãos, ninguém contou não, estávamos eu e minha mãe. A minha irmã Elane estava trabalhando. Quando a gente entrou no quarto, a Larissa estava com a boca no pó, o joelhinho no chão e o popozinho para cima, dizendo: eu quero meu Lescal. Porque era assim que ela via a minha mãe orando, com a boca no pó. A minha mãe tinha mania de dizer: bota a boca no pó, bota a boca no pó, bota a boca no pó. Então a Larissa ficou ouvindo aquilo. Quando ela viu que não tinha Nescau e minha mãe mandou ela orar, ela entrou no quarto, dobrou o joelho igual minha mãe, começou: eu quero meu Lescal, eu quero meu Lescal. Nunca mais eu vou esquecer disso. Era por volta das 3 horas da tarde. Minha mãe chorou, minha mãe buscou ao Senhor. Eu fiquei tão angustiada com aquilo que estava acontecendo, porque antes de conhecer Deus, antes de conhecer Jesus, a gente tinha tudo, mas como tudo vinha do que não prestava, quando conhecemos Jesus, tivemos que renunciar tudo. Quando renunciamos tudo, faltou a carne. Aí você diz: faltou a carne quando? Faltou a carne até que a gente aprendeu a orar. Faltou o leite até que a gente aprendeu a orar. Faltou o arroz até que a gente aprendeu a orar. Faltou o fubá até que a gente aprendeu a orar. Porque depois que a gente aprendeu a orar, sabe o que acontecia? Não tinha dinheiro, mas tinha santidade. Não tinha dinheiro, mas tinha renúncia. Aí a Larissa, 3 horas da tarde, bota a boca no pó dizendo: eu quero meu Lescal. Daqui a pouco minha falecida sogra, que na época não era minha sogra, era a esposa do pastor da igreja que minha mãe ia, chega lá em casa muito sem graça, para com uma Kombi e desce umas 5, 6 sacolas de mercado. Minha mãe tinha a pose de quem não passava na prova. Então ninguém sabia. Lembra? Santificação que Deus respalda é feita no secreto. Minha mãe chegava na igreja, tá ali o Daniel que trabalha comigo, meu primo, o primo do Eduardo. Nunca viu minha mãe mal vestida. Já viu minha mãe mal vestida na igreja, Daniel? Nunca. Daniel era superintendente da escola dominical. Todo domingo de manhã nós estávamos lá. Minha mãe chegava, meu irmão, no saltinho dela, cintinha amarrada, blusinha da antiga Gripom, mediam R$5 era uma blusa, R$3 era uma saia. Aí ela chegava toda arrumadinha. O povo achava que minha mãe era cheia da grana, e a gente sem carne, sem leite, sem nada. Mas a minha mãe não era cheia da grana, mas ela dizia: Jesus, hoje eu vou jejuar porque amanhã eu preciso encher esse armário. Tem misericórdia de mim. E ela clamava e não se arrependia da vida que renunciou para poder ter vida santa. Aí um dia a gente foi subir o monte. O Senhor disse para ela: eu sei que tu não tens marido, mas agora tu vais saber que eu sou teu marido. Aí nesse dia, Larissa tá lá de joelhinho: eu quero meu Lescal, 3 horas da tarde. Quando deu 4 horas da tarde, a Kombi da minha sogra para na porta de casa, desce 5, 7 sacolas. 2 eram de carne, o restante só tinha uma coisa. Eu estou te falando no altar, em Deus falo a verdade, não minto. 2 sacolas
tinha arroz, feijão, carne. As outras 3, leite Nescau, leite Nescau, leite Nescau, leite Nescau, leite Nescau. Minha falecida sogra que já dorme no Senhor, que na época não era minha sogra, chega na porta, olha para minha mãe e diz assim: ô Luciane, minha filha, você me desculpa, eu estou constrangida, porque eu sei que você não precisa, mas eu tive que vir aqui, porque eu chamei o Carlos, meu sogro, para ir no mercado umas 3 horas. E eu tô andando nos corredores para fazer as minhas compras. Ele não mudou, ele não mudou. Não mudou, não mudou. Ele não mudou, ele não mudou. Ele não mudou. E eu tava nos corredores para fazer minhas compras. E eu queria fazer minhas compras, mas eu não tinha paz. A voz de Deus me dizia por entre os corredores: encha o carrinho de leite e de Nescau. Então eu sei que você não precisa disso, mas eu trouxe. Quando minha mãe agradeceu, abraçou, beijou, falou era de Deus, e botou as compras para dentro. Quando abriu as compras, eram essas 2 sacolas que eu falei, e o restante tudo leite e o achocolatado. Que agora que eu me liguei, que eu dei patrocínio à beça para eles, né? E aí quando abriu, eu chorei, minha mãe chorou, minha irmã chorou. Só teve uma pessoa que não chorou, a Larissa. Ela disse assim: meu Nescau tá aí? A gente falou, tá. Pra ela aquilo dali era normal. Vou pedir pro meu pai, ele vai trazer. Tomou uma madela e cresceu sendo sustentada pela mão de Deus. Quando a sunamita via Eliseu passar, ela não se relacionava com o ministério profético dele. Você percebe que nela há um trauma no ministério profético. Como é que você percebe isso? Quando ele profetiza o filho. Eu não vou pregar sobre isso, tá? Só vou entregar essa palavra aqui porque eu já estou pregando há um tempo, não sei se você está percebendo. Mas ela não se relacionava com o ministério profético. Quando ele, a fim de retribuir todo o zelo, cuidado e carinho que a gente leu no texto, que ele falou que recebeu dela, ele usa do poder de Deus que ele tem na vida e ministra sobre ela: neste tempo determinado tu conceberás e darás à luz a um filho. Como é que ela reagiu? Não, meu Senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Então ela achava que homem de Deus podia ser mentiroso. Olha a confusão mental. Não, meu Senhor, respeito. Homem de Deus, reconhecimento. Não mintas a tua serva, defeito. Vou falar rasgado. A verdade, na verdade, é que essa mulher é muito hospitaleira e já recebeu muita gente em casa. E sem dúvida ela recebeu gente que quis pagar o café da manhã falando que Deus disse o que não falou. Porque tem gente que vive esse estado de miséria, achando que pode usar o dom para pagar tudo. Só que tem coisa, irmão, principalmente ministério profético, quando Deus fala, você fala. Se Deus não falou nada, você não fala nada. Tem irmão que a gente olha e diz assim: fala aí, o que você viu? Vi nada, irmão. Na hora que eu fechei o olho, vi tudo escuro. Então ela não se relacionava com o ministério profético. Então não, veja isso. Quando ela decide construir um quarto para Eliseu, ela não fez isso porque ele tinha dons. Ela não fez isso porque ele era profeta. Ela fez isso porque ela diz: marido, tenho visto que este que sempre passa por nós é um homem santo. Então veja, isto não é o que ele faz, isto é quem ele. Então nós vamos construir um quarto. Eu prometo, eu encerro aqui. Nós vamos construir um quarto para que todas as vezes que ele vier, ele repousar aqui na nossa casa. Vamos equipar esse quarto para ele. Cama, mesa, cadeira, candeeiro, privacidade. Ele vai ter tudo o que ele precisa. Vem aqui. O texto diz que o quarto não era grande, o quarto era pequeno, mas atendia a todas as necessidades dele. Segunda coisa, o texto diz que o quarto era acima do muro ou da casa dela. O quarto tinha visão privilegiada. O cômodo mais perto do céu era o dele.
Por fim, a privacidade de alguém que estava recebendo algo da mão de outro estava sendo guardada. Então presta atenção. Marido, tenho visto que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. O que ela está dizendo? Vou construir o quarto. Não é porque ele é profeta, não é porque ele é pastor, não é porque ele é pregadora. Não, olha isso. Vou construir um quarto, porque ele é. Vem, porque ele é. Então, o que fez esta mulher investir numa obra? Para Eliseu, foi o fato de reconhecer que ele era um homem santo. Agora vem comigo. O texto diz que ela era rica. Completa aí que você não vai esquecer disso nunca mais. O texto diz que ela era, de acordo com o autor da carta aos Hebreus, os israelitas recebiam até anjos, porque a hospitalidade ao estrangeiro era algo cultural em Israel. Então a casa de alguém que não era rico normalmente tinha um quarto de sobra. Quando não tinha de sobra, a pessoa saía de casa e ia para a casa de algum parente para que alguém tivesse liberdade de ser hospedado na casa dela. Isso com uma pessoa pobre. Agora imagine uma pessoa rica. Então eu vou te perguntar, ela tinha quartos sobrando na casa dela, sim ou não? Sim ou não? Mas ela não hospeda Eliseu em nenhum deles. Por que construir um quarto novo, tendo quartos em casa? Eu vou falar rasgado para você entender. Ela tem quarto para profeta, ela tem quarto para pregador, ela tem quarto para missionário, para cantor, para pastor, para presbítero, ela tem quarto para líder de departamento. Só que é a primeira vez que ela está sentindo o que ela nunca sentiu, que ela está reconhecendo um padrão de separação, de exclusividade que ela nunca pôde testemunhar pessoalmente. Então ela não diz, vejo que és profeta, e todo mundo sabia que Eliseu era profeta. Ela diz, vejo que ele é santo. Então eu não vou construir o quarto porque ele é profeta, eu não vou construir o quarto porque ele prega, eu não vou construir o quarto porque ele canta, eu não vou fazer uma obra porque ele tem um dom, eu vou fazer uma obra porque ele é consagrado. E quem é separado para Deus não usa o que os outros usaram, não tem o que os outros andam tendo, não vive da maneira como os outros estão vivendo. Então falta nela coragem de dar para ele igual, sendo que ele faz diferente. Deus está dizendo, quer seguir o caminho que todo mundo segue? Vai usando o lençol que os outros usaram, vai usando o banheiro que os outros usaram, vai vivendo a vida igual que os outros viveram. Quer honrar o meu nome, quer pagar o preço, se prepara, personaliza para mim, que eu personalizo para você. Eu vou fazer para você diferente. Levanta a mão direita o mais alto que você puder, coloca a esquerda na mesma altura, e não se preocupa se o sovaco estiver suado não. Quando eu disser 3, levanta a mão. Você vai botar ela no ombro do vizinho. Calma, no 3. Não deixa de qualquer jeito não. Quando eu falar 3, chapa a mão no ombro dele ou dela e faz ele perceber que essa noite não é uma noite de entretenimento gospel não, é uma noite de encontro com Deus. Ele sentou-se do lado de um profeta do eterno, de um santo, de uma santa mulher de Deus. No 3 você vai botar a mão no ombro dele, vai botar a mão no ombro dela, vai sacudir ele, vai dizer assim, contigo não vai ser igual. É 1, você vai dizer, contigo não vai ser igual. É 2, você vai dizer, contigo não vai ser igual. 3, arreia a mão e diga, contigo não vai ser igual. Não vai ser igual. Não vai ter, o ministério não vai ser igual, tua família não vai ser igual, teus presentes não vão ser iguais, contigo não vai ser igual. Separa para mim que eu separo para você. O Senhor está dizendo, não vai ser igual, não vai ser igual. Você vai ver que vale a pena, você vai ver que vale a pena. Não vai ser igual, não vai ser igual,
Não vai ser igual, não vai ser igual. Eu queria calar a boca, mas o ímpeto profético me manda dizer: não vai ser igual. Não vai terminar como os outros terminaram. Não vai andar como os outros andaram. Não vai te suceder o que sucederam aos outros, porque tu fizeste diferente para mim. Eu farei diferente para você. Tua mesa será diferente, tua cadeira será diferente, tua unção será diferente, tua privacidade será diferente. A santidade vai te colocar num lugar de estabilidade. Quem está me ouvindo, diga: estabilidade. Diga: estabilidade. Diga: estabilidade. Santidade paga tudo. Eu disse que santidade paga. Santidade paga. Por isso não custa barato. Você já ouviu isso e vai ouvir de novo. O que muito vale, muito custa. Santidade paga tudo, mas não custa barato. Sabe qual é? Sabe o que a humanidade almeja? Estabilidade. Vamos lá. Sonho financeiro, viver de renda. Ter muito dinheiro para botar na conta, para o próprio dinheiro pagar a tua conta. E você viver dos juros que o dinheiro rende enquanto está investido. É sonho, não é, gente? Todo mundo trabalha para isso. É isso que a gente quer. Chegar uma hora que não vai precisar trabalhar, porque trabalhou muito para ter, e agora o que tem paga o que você trabalhou para ter. Quem está me ouvindo, diga amém. Qual é o nome disso? Não é sonho, o nome disso é estabilidade. Então tudo que você chama de sonho, na verdade é você sonhando com estabilidade. O desejo de ter plano de saúde é saber que você vai ter uma garantia quando passar mal, porque você quer saber, vai ser acomodado, vai ser acolhido. O que você quer? Estabilidade. Manter a família unida, saber que os filhos vão crescer e ainda vão te visitar, saber que não vai ter racha, não vai ter quebra, não vai ter rebeldia. O que você quer? Estabilidade. Os pastores, o que querem? Passar a visão do evangelho para a igreja adere à visão do evangelho, a gente vai crescendo e evoluindo junto, e assim todo mundo só vai andando em desenvolvimento crescente, sem rebelião, sem rebeldia. O que a gente quer para crescimento? Estabilidade. Você não vai para o próximo nível se você primeiro não tiver estabilidade. Qual é a primeira parte da casa que você constrói? Antes de saber quantos andares ela vai ter, alicerce, porque o alicerce é quem promove, quem determina a altura do prédio, não é? As sapatas internas. Aí vamos lá, você quer construir uma casa, mas você não tem dinheiro para fazer ela de 2 andares, mas você sonha em ter uma casa de 2 andares. Então você não faz uma sapata, não faz uma coluna, não faz uma viga pensando na casa. Faz uma sapata, faz uma coluna, faz uma viga pensando no prédio, pensando no que vai construir em cima da laje. Então você gasta dinheiro no cimento, gasta dinheiro no concreto, gasta dinheiro no ferro, faz uma sapata para construir uma casa. E alguém diz: para que tanto cimento? Você diz: porque eu tenho que garantir a estabilidade para ir para o próximo nível. Depois que eu fizer o primeiro, eu vou fazer o segundo. Dá para fazer segundo andar em cima de telhado? Não, você vai ter que fazer o que a gente chama? A laje. O que é a laje? Lugar de estabilidade para construir o segundo pavimento. Por que todo mundo sonha com estabilidade? Porque a gente quer ir para o próximo nível. Só tem uma coisa que te autoriza a ir para o próximo nível: é quando você percebe que esse nível já está dominado. Qual é o nome desse domínio? Eu vou me rasgar todinha aqui. Qual é o nome desse domínio? É o que todos querem. Olha o que essa mulher está dando para ele. Porque você é santo. O homem tem poder para abrir as comportas do céu, mas não tem aonde dormir com privacidade. Sabe por que ela convence ele a entrar e comer um pão? Porque no caminho que ele faz para buscar a Deus no Carmelo, costume geográfico de Elias, seu mentor, ela via que ele ia e voltava. Ela via que o vaso precisava de um vaso. Ela olha ele por um prisma totalmente diferente.
ela percebe, ele precisa de estabilidade. Eu não vou dar para ele um cômodo, eu vou construir para ele um quarto. Vou dar para ele estabilidade. Agora, junto com a estabilidade, ele vai ter um outro privilégio: privacidade. Isso Deus me deu hoje aqui, me mandou te entregar. Deus está dizendo: o que eu vou te dar não vai ficar vulnerável aos teus inimigos. Eu vou proteger os teus bens, eu vou proteger os teus negócios, eu vou garantir a segurança daquilo que eu estou te dando. Porque que paz tem para ir para o próximo nível quem está tendo que guerrear para proteger o terreno aonde Deus lhe plantou? Que paz você tem para ir para o próximo nível tendo que proteger a casa sendo ameaçada pelos teus inimigos? Olha isso aqui, que isso aqui é muito sério, irmão. Para Salomão construir o templo que Deus plantou no coração de Davi, Davi teve que pelejar aos maiores anos da sua vida para o Senhor dar a Israel lugar de descanso ao redor dos seus adversários. Por que Salomão construiu o maior templo que o mundo já viu de adoração ao Senhor? Porque ele teve descanso ao redor de todos os seus adversários. Antes dele poder tratar do que era financeiro, trazer o que era bronze, madeira, prata, ouro, se ligar com tudo que era moderno e maravilhoso da época, o pai dele teve que entregar a custo de muita vida a estabilidade da qual Salomão desfrutou e usufruiu. Então estabilidade é o que te joga para o segundo nível, estabilidade é o que te promove para frente. Aí você vai ver essa mulher dando estabilidade para ele porque ele era santo e não porque ele era profeta. Deus está dizendo: teus dons, teu ministério, o teu exercício, teus sonhos são consequências, eles vão acontecer de um jeito ou de outro, mas a única maneira de você garantir estabilidade das suas conquistas é santificando a sua vida. Eu vou te dar estabilidade e você vai para o próximo nível, sabendo que tua casa está guardada, teus filhos estão guardados, tua família está guardada, teu ministério está guardado. Então santidade deu a ele o quarto, deu a ele a estabilidade e deu a ele a possibilidade de ir para o próximo nível do seu ministério. Deus está dizendo isso para mim e para você. Quer estabilidade? Vá buscar santidade. Como que eu busco santidade? Entrando no processo de santificar, consagrando, me separando. Eu até queria ter outra mensagem, para a gente não terminar assim, ó. Eu queria também que a gente hoje terminasse. Eu amo terminar assim, mas hoje é noite de terminar assim. Fique de pé do seu lugar em nome de Jesus. Só vai levantar a mão, ok? Não se mova do seu lugar. Não se mova. Todos de pé, todos de pé. Bote sua bolsa na cadeira, ninguém vai mexer, eu estou olhando. Todos de pé. Eu vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, a oportunidade vai estar aberta para todos aqueles que nessa noite reconhecem que amam ao Senhor, se identificam com essa palavra e almejam pertencerem ao Senhor, mas também reconhecem que não estão andando corretamente nos seus caminhos. E há um desejo de conserto, mas você diz: Senhor, te servir é uma coisa muito séria. Eu acabei de ouvir aí que o Senhor é santo e tem que ser santo, e para mim não está dando. Então eu vou fazer o seguinte. Você está pensando assim, ó, você está levando sua vida assim, ó. Primeiro eu vou arrumar minha vida, eu vou me santificar, e aí depois eu vou te servir. E é por isso que você não consegue arrumar a sua vida. Porque olha para mim, foi Jesus mesmo que disse assim, ó: sem mim nada podeis fazer. Sabe como é que eu entreguei minha vida para Jesus? Você está muito melhor do que eu. Bermudinha, barriga de fora, camisete do piu-piu,
tênisinho coloche, porque eu gostava de um baile. E o baile era todo sábado, e minha mãe me obrigava a ir para a igreja todo domingo. Aí no dia, que foi um dia top lá do baile, eu falei, ó, eu vou para a igreja, mas quando o culto acabar, a senhora já sabe para onde eu vou. Parece que nesse dia, eu falei, eu vou, e Deus falou, não, vai não. Eu amava o Senhor e eu amava estar na igreja, gente. Quando a palavra era pregada, eu chorava. Quando o louvor cantava, meu irmão, eu me entregava. Mas na hora que o culto acabava, o baile ficava na porta da volta para casa. Então eu na igreja, aleluia, eu te amo. E era verdade, Deus conhece meu coração. Era verdade, o problema era a volta para casa. Na volta para cá, quando eu vi, eu já estava lá dentro. Aí, por que eu não me convertia? Porque eu dizia assim, Senhor, eu não posso ir do jeito que eu estou não. Quando eu resolver isso aqui, eu vou. Quando eu largar lá, eu venho aqui. Quando eu largar lá, eu venho aqui. E nesse dia ele disse, quando tu vier aqui. Eu não entendia isso. Aí eu fui, chorando, quebrantada. E aí eu disse assim para ele, eu não confio em mim. Eu vou no teu nome. Como quem diz assim, o Senhor se garante. Parece que ele matou nos peitos e disse, vem. Todo mundo da igreja me conhecia e sabia que eu estava lá todo domingo, mas também sabia onde eu estava todo sábado. Irmãos, nunca me desviei para a glória de Deus. Nem vou me desviar. Mas eu entendo que há caminhos ao homem que parece que é o correto, mas o final deles, diz o proverbista, é morte. Você diz assim, primeiro eu vou me consertar. Deus está dizendo, sem mim você não faz nada, filho. Camila, mas e meus rolos? Vem você e teus rolos. Camila, mas eu estou com um problema com as paradas aí. Inclusive eu tenho que distribuir 10 gramas hoje. Vem você, as gramas. Se o fornecedor estiver aí, pergunta se ele quer vir também. Não, meu problema é outro, Camila. Eu tenho uma situação tico-tico no fubá. Vem você, tico-tico, fubá. Bota tudo aqui e diz, Senhor, eu tenho de fato que resolver isso aqui. Mas hoje a minha prioridade é resolver minha vida contigo. Se o Senhor me receber, eu quero. Falar igual carioca. Se o Senhor falar bora, eu boro na hora. É noite de concerto. Quando alguém chegar para você em casa hoje e perguntar como é que foi, você vai dizer, a noite de concerto. E o primeiro a consertar fui eu. Eu reatei minha aliança com Deus. E tua vida, teus negócios, teus rolos, isso aí eu vou resolver amanhã de manhã. Mas o que eu tinha para resolver, eu resolvi hoje. Minha vida espiritual, Deus em primeiro lugar, meu nome no livro da vida. Se Jesus vier arrebatar a sua igreja essa madrugada, aquele que consertar como ele hoje vai subir com a igreja lavado e remido. Agora, isso tudo ele pode fazer por você. Só uma coisa que ele não faz: tomar a decisão por você. A decisão é sua. Como é que vai ser, Camila? No 3. Quem reconhece que está afastado, se distanciou dos caminhos do Senhor e precisa voltar hoje urgente. Quando eu disser 3, tu vai levantar a mão. Camila, eu tenho vergonha. Abaixa a cabeça e levanta a mão. Porque aquele que confessar Jesus diante dos homens também será confessado diante do Pai que está no céu. Eu conto 1, a igreja orando agora. Não quer orar, não ora, mas não finge que não está orando. Então quem é da oração, ora agora. Jesus repreende toda a timidez. A porta da salvação está aberta. Chama aqueles que são chamados pelo teu nome, aqueles que vieram hoje aqui porque te amam, aqueles que querem viver contigo um concerto, em nome de Jesus. Toda vergonha, todo abatimento de espírito, todo espírito de intimidação e de acusação, nós amarramos agora em nome de Jesus, porque se Cristo, se o teu coração te condena, maior é Deus do que o teu coração. Deus tem uma obra com você, ela não acabou, e a tua hora de começar a viver isso é agora. Eu conto 2. Aumenta o fluxo, igreja. Aumenta o fluxo de oração. Camila, sou eu. É comigo que Deus está falando. Estou afastado, tenho que voltar. Preciso tomar minha decisão. O que é que eu faço? Quando eu disser 3, tu levanta a mão e sustenta ela. É 1, é 2. Em nome de Jesus. 3. Levanta a mão se você hoje precisa fazer aliança com Deus. Isso. Fica com a mão estendida para eu te ver na galeria.
Bata a palma ainda não, senão eu não vou conseguir identificar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 84, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 99, santidade, santidade, a mensagem que ainda salva, o Deus verdadeiro não mudou. Quem levantou a mão, levanta de novo e faz assim. Quem levantou a mão, levanta de novo e faz assim. Só quem tem coragem. Vocês aí que levantaram a mão, levanta de novo. Tem coragem de vir aqui no altar agora? Tem coragem? Quem tem coragem, vem agora. Só quem levantou a mão, vem agora. Vem pisando, perdoado, lavado. Vem, pode vir. O altar é o seu lugar. O altar é o seu lugar. O sangue de Jesus te perdoa de todo pecado. Acusação nenhuma tem poder sobre você. Teus pecados estão perdoados. Receba perdão, receba perdão, receba paz, receba estabilidade. Recebe, recebe, recebe. Vem, quem está na galeria desce, dá tempo. Vem, 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 eu estou te esperando. Pode cantar, amiga, canta, canta um pedacinho enquanto o pessoal da galeria vem descendo. Eu quero todo mundo aqui no altar. Olha quanta gente vindo pro altar. Olha quanta alma. Camila, calha a boca que eu quero ir embora. Vai em paz, irmão. Só não me obrigue a terminar aqui porque acabou pra você. Porque no céu, essa conferência está começando agora. Aqui, ó, tem lugar aqui, viu? Pode vir chegando pra cá, ó, tem lugar aqui. Fale com Deus, fale com Deus. Nada pesquei. Eu vou orar por vocês. Peça perdão pelos seus pecados. Parecia ser apenas mais. Fala pra ele, Senhor, eu estou voltando, eu estou voltando. Outro estava cansado, sem forças, decidido a largar tudo e Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, e mesmo que seja difícil, colheu todas as tuas lágrimas e mandou te falar. Pegue o que ele te entregou e volte para o mar. Quem mandou largar a rede? Volte para o mar alto no lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você? Aleluia. Volte para o mar alto no lugar. Eu vou te honrar. Amiga, eu posso orar. E aí a gente volta de novo com Deus conhece o futuro. Estão todos aqui? Tem mais alguém que ainda quer vir? Que o coração queimou agora no finalzinho. E o Espírito Santo de Deus falou pra você: teu lugar não é aí, é aqui.
Se ainda tiver alguém, sai correndo do teu lugar, sai correndo do teu lugar. Tá vindo mais uma na galeria. Tá vindo mais uma aqui no lado. Camila, meu coração tá queimando. Eu não levantei a mão na hora que você falou, mas enquanto as pessoas iam, o Espírito de Deus trabalhava no meu coração, Camila, e me dizia: vai que hoje é o teu dia. Isso, vem, vem. Isso. Vem, vem que eu tô te esperando. Chegou, chegou. Tá chegando. Eita glória. Quando você ora por essas pessoas, Deus levanta a gente para orar pelos seus. Estenda a sua mão em direção ao altar de Deus. Irmãos, nós estamos falando de mais de 100 almas rendidas no altar. E elas não vieram hoje aqui. Olha, para pensar nisso. Pastor Fábio, vem subindo aqui, por favor. Elas não estão aqui porque querem um carro novo, uma casa nova. Elas ouviram uma palavra que requeria conserto e santidade, e elas reconhecem que querem isso para a vida delas. Senhor, eu quero me consertar, eu quero santidade, eu quero voltar a andar nos teus caminhos. Levante a sua mão e ore por elas agora. Levante sua mão e comece a orar. Vocês que estão aqui no altar, diga: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. Eu amo a tua presença. Eu estou aqui porque hoje, mais do que nunca, eu entendo que não posso viver nenhum dia longe da tua presença. Me recebe de volta. Eu faço um concerto, um pacto, uma aliança aqui no teu altar. Ore comigo assim, ore comigo assim. A igreja está intercedendo por você. Eu te peço perdão, escreve meu nome no livro da vida. E hoje eu admito no teu altar, reconheço que tu és o meu Deus, o meu único e suficiente Salvador. Perdoa o tempo que eu andei longe, mas agora importa que eu estou perto. Eu estou aqui diante de ti, Pai. Pai, como igreja, em nome de Jesus, nós oramos por cada uma dessas vidas rendidas no teu altar. Escreve o nome delas no livro da vida. Toda acusação, todo pacto, se porventura houver feito anteriormente a esse momento, nós invalidamos agora debaixo do sangue de Jesus, debaixo do nome de Jesus. A partir desta noite, processo de libertação completa, processo de santificação completa. Ministramos sobre eles, sobre elas, a paz que excede todo entendimento, o perdão dos seus pecados, o nome deles escritos no livro da vida, e a alegria enche a alma deles de gozo do Espírito. Alegria da salvação, em nome de Jesus. Amém e amém. Levantem as cabeças, olhem para cá, olhem para cá. Como foi até hoje, não será mais. Olha para mim. Quando eu entreguei minha vida para Cristo, eu não mudei do dia para a noite. Não mudei do dia. Minhas roupas, meu jeito, minha vida não mudaram do dia para a noite. Mas nunca mais permaneceram do mesmo jeito que era antes. Foi gradativo, mas aconteceu. Olha para quem está do teu lado agora, não importa se você conhece, e diga assim para ele: vai acontecer. Isso, vai acontecer. O que vai acontecer? Toda mudança que você precisa ter, toda renúncia que você precisa fazer, tudo que você ainda almeja viver. Olha para alguém aí de novo e diz: vai acontecer. Fala, vai acontecer. Vai acontecer. Olha para mim, porque eu não quero contar uma mentirinha para você sair daqui hoje, ai que alegria, e amanhã achar que o mundo vai amanhecer rosa. Paulo vai cantar, meu irmão. E quando o inimigo vier te acusar e te afrontar, você fala: posso não estar do jeito que eu queria, mas igual eu estive, não estou mais. Estou indo para frente, estou indo para o céu, estou melhorando cada dia um pouquinho, estou em processo de santificação. E Deus, que viu hoje a tua entrega na vertical, vai te abençoar na horizontal. Amém? Fica aqui no seu lugar, já vou te dispensar. Continua de pé, igreja. Acende a luz da galeria, que eles estão aproveitando o escuro para vazar. Cadê? Eu vi um menino aqui. Você que está chorando aí? É tu mesmo.
Isso aqui é um devocional, é meu devocional preferido. Dia a dia com Spurgeon. Já ouviu falar de Spurgeon, não? Vai ouvir agora. O maior pregador do século XIX. Spurgeon foi o maior pregador do século XIX. Ele se converteu verdadeiramente, teve seu encontro com Deus com 16 anos de idade. Alguém olha pra gente e pensa, é muito novo. Deus olha para alguém muito novo e diz, eu tenho muito tempo para usar. Quero que você medite nesse devocional. Cada dia do ano tem uma palavra aqui, de manhã e de noite. Quando a tentação vier diante de você, lê o que está escrito aqui. Palavra. Esse livro não é a Bíblia, mas explica o que a gente lê na Bíblia. Quem é o pregador bom? Quem conhece a Bíblia toda? Não, é o cara que consegue aplicar o que leu. Por isso o devocional, por isso o livro. Quer crescer no ministério? Quer ter desenvoltura na fala? Quer orar a palavra de Deus? Leia, leia. Tem um outro livro aqui, leve, para quem não tem costume de leitura. Vou lançar um desafio aqui agora. Você que não termina nada do que você começa. Nada do que você começa, você termina. Isso te irrita, isso é pior do que o diabo na tua vida. Você não termina. Você lê a primeira, lê a segunda e não termina. Vem pra cá, abusada, vem aqui. Não ia dar nada, mas por causa do teu abuso eu vou te dar esse aqui. Eu falei, a confissão dela, ela tá ali. Quando você terminar de ler esse livro, que é o Juntas, tá aqui duas autoras, dá sorriso de escritora, amiga. Um ciclo na sua vida vai se fechar. Não vai mais ficar em looping de inconstância, porque isso aqui foi regado de oração. Esse é seu.